Olá a todos! Hoje vamos falar de Rust. Não vamos falar de Ferrugem, muito menos do game online de computador. Deixa eu fazer uma breve introdução de Rust. Rust é uma linguagem de programação segura, atual e incrivelmente rápida. Linguagem destinada a substituir o desenvolvimento de C e C++, e é por isso que é surpreendente ver a popularidade dessa linguagem crescendo mais rapidamente entre os desenvolvedores da web. A linguagem apareceu como um projeto pessoal de Graydon Hoare, empregado da Mozilla. A organização começou a apoiar o projeto em 2009 e anunciou em 2010. Conhecido por Rust C, conseguiu compilar-se pela primeira vez em 2011. Seguido Graydon, o projeto foi nomeado em homenagem à família de fungos da ferrugem Rust em inglês. Foi lançada pela primeira vez uma versão numerada pré-alpha em 2012, Rust 1.0. A primeira versão estável foi lançada em 15 de maio de 2015. Faz um pouco mais de sentido quando você descobre que a linguagem foi criada na Mozilla, que está procurando dar aos desenvolvedores web que são forçados a escrever código de baixo nível uma melhor opção que tenha mais performance que PHP, Ruby, Python ou JavaScript. A Rust também foi coroada a tecnologia mais amada na pesquisa de desenvolvedores do Stack Overflow em 2016 e em 2017, e está entre as 25 linguagens mais populares de acordo com a pesquisa conduzida pela RedMonk, o que significa que a maioria dos usuários deseja continuar utilizando-a. Estamos aqui no site da Rust, onde apresentam as empresas que trabalham com a linguagem. Podemos então destacar algumas das principais, como Canonical, Baidu XLab, Dropbox, Bitfury, SmartThings e a própria Mozilla. No site Are We Game Yet? Tem algumas bibliotecas para determinadas aplicações em game, como renderização 3D, físicas, áudios, e temos exemplos de jogos feitos em Rust Indie pela própria comunidade.
vulnerabilidade de segurança sendo reportado na internet. Toda semana há uma nova crise. Quase todas elas são por causa de falhas na construção de software. Isso se deve, por exemplo, na linguagem C++, que não oferece muitas verificações de segurança. Para fazer isso, você precisa entender tudo. Se você não entende tudo, então você pode comprometer algum tipo de erro, de tal modo que poderia comprometer o programa inteiro. A linguagem Rust foi projetada para resolver muitos desses problemas. Vamos falar agora sobre os conceitos técnicos da linguagem. A linguagem Rust tem 3 principais objetivos: segurança, velocidade e concorrência. Segurança. Muitas linguagens semelhantes a C abrem a porta para erros de memória resultantes do gerenciamento manual de memória. Por exemplo, dangle pointers, que é quando um ponteiro aponta para uma área de memória que foi liberada. O Rust adota as práticas recomendadas do C++ moderno, como ponteiros inteligentes. É um tipo de dado abstrato que simula um ponteiro, fornece funcionalidade de verificação de limites do tipo de dado para adicionar segurança e reduzir erros de programação, ainda que maximizando a eficiência. Além de torná los requisitos de linguagem, garantindo sistematicamente que o código puro de Rust seja memory safe, segurança a nível de memória. Velocidade. Quase todas as linguagens são executadas mais lentamente que a linguagem C, porque fornecem abstrações que facilitam o desenvolvimento de software, mas com uma sobrecarga substancial de tempo de execução. Por exemplo, coleta de lixo e dynamic dispatch. É o processo de seleção de qual implementação de uma operação polimórfica chama em tempo de execução. Rust se encontra em abstrações de custo zero, ou métodos de tornar a programação mais fácil, que não custa nada em tempo de execução. Por exemplo, Rust gerencia a memória em tempo de compilação. Concorrência. O código concorrente em linguagens de sistemas é frequentemente frágil e propenso a erros, dada a natureza complicada da programação com TIDs. O Rust tenta aliviar esses problemas. A linguagem impede corridas de dados entre TIDs, pois não é possível que 2 TIDs possam modificar um mesmo valor ao mesmo tempo. Para que uma referência possa ser compartilhada entre várias TIDs, ela deve ser somente a leitura. Existem diversas técnicas seguras de comunicação entre TIDs. Semântica do move. Tem como funcionalidade mover um objeto, ou seja, transferir a propriedade de algum recurso que gerencia para outro recurso, sem precisar criar cópia. É chamado de construtor move. Binds de um programa. Amarrações entre linguagens de programação são bibliotecas wrappers que ligam 2 linguagens. Então, essa biblioteca escreve para uma linguagem que pode ser usada em uma outra linguagem através de camada fina de código com tradução de interface. Em Rust, a binds, ou amarração, para a linguagem C é eficiente. Traits. Na programação de computadores, traits é um conceito usado na programação orientada a objetos, que representa um conjunto de métodos que podem ser usados para estender a funcionalidade de uma classe. Em Rust, funcionam como uma classe abstrata ou interface genérica a ser implementada por qualquer tipo de dados existentes ou a ser criada. Inferência de tipos. Refere à detecção automática do tipo de dado de uma expressão, o que permite o programador omitir certas anotações. Isso é importante, pois Rust é uma linguagem de tipos estáticos, ou seja, um inteiro sempre será um inteiro e, se você tentar atribuir a uma variável de um determinado tipo um valor que não seja da mesma categoria, terá um erro de compilação. Pattern matching. Em português, tradução livre, padrão apropriado. É o ato de checagem de uma sequência dada de símbolos
para a presença de elementos de algum padrão. Diferentemente de pattern recognition, reconhecimento de padrão, o pattern matching sempre tem que ser exato.